Bom dia, né, pessoal? Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje, que são 6/5, sobre a parte do conteúdo do nosso segundo período, né, que inicia essa semana. E aí a gente vai exatamente já começando aí a nossa parte dessa semana. Vamos fazer as explicações de algumas questões. E aí a gente vai dar continuidade. Então, nós já falamos anteriormente sobre eletrodinâmica, né? Corrente elétrica e resistência. Agora nós vamos falar de resistores, que é um componente que nada mais, nada menos, ele tem a ideia, né? O conceito, né? Equivalente de resistência. Só que ele é um componente da eletricidade, basicamente da eletrônica, que tem característica resistiva, né? E aí tem as suas funções numa placa, né? Um circuito eletrônico. Essa é a ideia sobre os resistores. E aí nós vamos trabalhar com as associações deles. Hoje a gente só vai trabalhar com associação em série, né? Que é o que está nessa semana, no nosso roteiro, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí o roteiro de semana a semana. E aí a gente tem toda semana tem uma atividadezinha de 1 ou 2 questões que é colocado lá na nossa sala de aula do Google. E aí vocês vão fazendo essas questões. Daqui a pouco eu faço aí um videozinho mostrando como é que vocês acessam lá esse material e respondem também, né? Tem essa oportunidade de responder. Então, uma associação de resistores consiste em vários resistores eletricamente ligados entre si, e uma resistência, as lâmpadas, por exemplo, os diversos aparelhos elétricos formam uma associação de resistores. Na nossa residência, por exemplo, é um tipo de associação, que cada componente desse ele tem é feita uma ligação com a rede elétrica e aí ele vai funcionar dentro de uma ligação específica, que é a ligação, por exemplo, a paralela, que a gente vai falar posteriormente, né? Então, os resistores, dependendo de como são ligados, formam um conjunto que pode ser denominado associação, que pode ser em série, né? E associação em paralelo, ou a mista, muito usado em circuitos eletrônicos, né? Qualquer que seja o tipo de associação, existe sempre um único resistor de resistência equivalente. Ou seja, eu posso trocar tudo aquilo por um único resistor. Por que não é feito isso? Porque cada um tem uma funcionalidade específica. Mas se eu juntar todos, eu posso trocar todos por um único só. A gente chama isso de associação equivalente. Mas não é o sentido de trocar tudo. Até mesmo porque isso requer uma despesa desnecessária, até melhor a placa, porque ela vai ter as suas funcionalidades específicas, né? É o chamado dividir para conquistar, né? O grupo trabalha melhor do que tu botar uma única pessoa para fazer todo o serviço do grupo, né? Que é o que se pretende hoje em dia, né, na sociedade, com o desenvolvimento das tecnologias, trocar tudo por uma única tecnologia, né? Mas isso não é bom, isso é ruim para a sociedade, né? Então, que tem mesmo o mesmo valor de todos os resistores, componentes da associação. Esse resistor é chamado de resistor equivalente. Então, vamos lá. Associação em série, que é a nossa aula de hoje, né? Nesse tipo de associação, todos os resistores devem ser percorridos pela mesma corrente elétrica, que a gente já falou do conteúdo anteriormente, né? Que é o movimento ordenado dos elétrons. Entretanto, as DDPs aplicadas, né? Eu falei da questão da funcionalidade, né? De cada resistor, a cada resistor são diferentes. Desde que os resistores associados não sejam iguais. Por exemplo, se fossem todos iguais, essas DDP aqui, cada um seria iguais. E quando somar, né, as três, daria a DDP total. Isso sem nenhuma perda, por exemplo, no condutor, claro, né? Então, você poderia trocar esses 3 resistores por um único resistor. E aí você teria a mesma DDP, como eu falei para vocês. Na associação em série, né, a resistência
respectivamente, R1, R2 e R3, associado em série, vai ter... Eu posso trocar tudo por uma única só. Então, nós vamos usar a propriedade que foi falada aí dentro do contexto, né? Os resistores são percorridos pela mesma corrente, mas cada um tem uma DDP diferente nele. Se forem diferentes, se forem iguais, é a mesma. Desde que a soma dessas três dê a DDP total aqui, certo? Esse resistor equivalente vai me dar exatamente o quê? O resistor equivalente, percorrido pela mesma corrente que percorreu os três anteriormente, mas agora ele é percorrido por essa mesma corrente, uma DDP que equivale a DDP total, AB, certo? Então, essa corrente constante, né? Aí, ó, passa por cada uma. Então, se você aplicar a lei de Ohm, né, em cada um aqui, ó. Então, quem é o I? Que é o mesmo, né? É o U1, R1. Que tem de ser igual o 2, R2. Tem de ser igual ao a última DDP, RN. Então, nesse caso, a DDP, o total, que é a soma de cada uma das DDP, quando você substituir essa propriedade, né, então você vai cancelar a corrente que vai estar ao longo dessa soma, né? Porque quando você trocar aqui, então você vai ter U, né? O U vai ser o R, né? Total, e o I. O 1, R1, I. O 2, R e 2. R, I. O 3, R, 3. Então, cancelando o I na igualdade, então você vai ter que a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. Certo? A soma dos resistores. Então, o que é que eu concluo dessa história? É que a minha resistência equivalente de uma associação em série é só somar os resistores. Então, a gente vai colocar aqui uns exemplozinhos, né, para a gente treinar aqui essa propriedadezinha que nós falamos. Então, tá aqui, ó. Dada a associação, determine a resistência equivalente da associação. Né? Então, como eu falei para vocês, é só somar, né? R1, R2, R3. Então, 20, 10 e 50, que vai dar o quê? 80. Letra B, a intensidade da corrente na associação. Ora, se você pegar a forma geral, né, resistência equivalente é o U dividido por I. Então, trocando de posição, U sobre R equivalente, 240 dividido por 80 dá 3 amperes. É a corrente que percorre os três resistores. A DDP em cada resistor. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar cada R, multiplicar pelo mesmo I, que é 3, mesmo I, que é 3. Então, nós vamos ter o quê? O 1, R1, I. 20 vezes 3, 60. O 2, R2, I. 10 vezes 3, 30. O 3, R3, I. 50 vezes 3, 150. Então, aí nós temos aí nosso primeiro exemplo, bem simples, não tem dificuldade para vocês, certo? Vocês vão fazer alguns desse tipo. Então, em uma resistência, bem projetados estão ligados à rede de energia elétrica, uma lâmpada incandescente, um chuveiro, uma geladeira, um rádio e um carregador de baterias, que está carregando a bateria de um telefone celular. Indique a opção incorreta. Então, vamos lá, a incorreta. Já marquei aqui, né, a certa, que é, no caso, incorreta, né? Todos os aparelhos estão ligados em série à rede de energia elétrica, que eu já tinha contado lá no início da nossa teoria, que todos os aparelhos da nossa residência ligados em paralelo. Essa aqui está errada, né? Que ele está dizendo que é em série, mas é paralelo. Então, agora vamos ver aqui o que diz as outras que estão certas, né? Que para a questão estão erradas, né? Porque ele está pedindo a errada.
Na lâmpada incandescente tem-se a conversão de energia elétrica em energia térmica. Não, na realidade é luminosa, né? Mas ela utiliza a térmica para gerar a luz. Então, essa aqui está correta, que para essa questão está errada. No chuveiro, tem-se a conversão de energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Exatamente. No caso da incandescente, é o mesmo efeito também, só que ele gera a luz, né? E aqui, o que o sistema precisa é só do calor mesmo, não precisa de mais nada, só o calor para aquecer a água. Na bateria, aqui na letra D, na bateria, tem-se a conversão de energia elétrica em energia química. Exatamente. Ou vice-versa também, viu, pessoal? No alto-falante do rádio, tem-se a conversão de energia elétrica em energia mecânica, que é o movimento da membrana, ok? Então, na terceira aí, fala da potência total dissipada pela associação esquematizada, vale 400 watts. Aqui nós vamos falar de uma coisa que eu antecipei desnecessário nesse problema, certo? Porque a gente vai falar disso aqui com muito mais detalhe na nossa terceira semana dessa parte aqui desse mês de maio. Mas aí não custa nada aqui a gente fazer esses comentários e depois reforçar ainda mais esse tipo de problema. Sabendo-se que nos terminais AB é aplicada a DDP de 120 volts, né? Eles vão ser comuns esses assuntos. Igual que a gente está usando corrente elétrica, que era do assunto passado. Então, a intensidade da corrente elétrica na associação. Então, esse aqui, que vai ser a nossa parte que vai ser aprofundada no próximo tópico, potência é DDP vezes I. Eu já tenho a potência, 400, a DDP 120. Quem é o I? 480 dividido por 120, que dá 4 amperes. A gente vai aprofundar mais essa parte de potência na terceira semana. Quem é a resistência equivalente? Como aqui é uma associação em série, mas aí tem um problema. Eu tenho R e 2R, ou seja, eu tenho R e o dobro dele, né? Aí o que é que eu tenho de fazer aqui para poder deduzir quem é quem? Ele quer saber a associação, a resistência equivalente da associação. Então, dá para se fazer isso usando somente as informações. Quer dizer, antes de eu saber quem é o R, eu posso descobrir quem é ele total. Como? Como eu sei a DDP total e acabei de descobrir a corrente, então eu vou fazer o quê? 120 dividido por 4, que dá 30 ohms. Eu já sei a resistência total. Agora, eu sei, aqui na letra C, ó, o valor da resistência de cada resistor. Eu sei que RE é o R1 mais o R2, ou seja, R mais 2R. Então, quem é R1? R. Quem é R2? 2R. Quando eu somar aqui, dá o quê? 3R. E o total eu descobri por aqui. Então, eu vou fazer o quê? Jogar para lá dividindo, né? Então, quem é o meu R? 10. Então, isso faz o quê? O meu R1 é igual a R, que é igual a 10. O meu R2 é 2R. Como o R é 10, então vai dar o quê? 20. E aí a gente finaliza aí nossos exemplos. Aí eu coloquei para vocês, para essa semana, umas questões do livro, né? É o nosso roteiro de estudo do livro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu marquei lá para vocês, lá na página lá do roteiro, questão 64, qual a principal desvantagem de usar uma associação de lâmpadas em série, né? Lâmpada também pode ser considerado um resistor, né? Então, a principal desvantagem é que, se houver um eventual curto-circuito, todas as lâmpadas da associação não é que queimam, elas apagam, né? Aí a gente dá a entender que queima porque apagou tudo, mas na realidade pode queimar somente uma. Então, o sistema todo se apaga, pois estas se alternam na passagem da corrente da eletricidade, ou seja, como é percorrido pela mesma corrente. Se um deixa de funcionar, os outros todos deixam de funcionar. Além de que esse tipo de associação existe um certo esforço para a sua rede elétrica, ou seja, o aquecimento pode ser maior, consequentemente, gerar um gasto elevado de energia elétrica aí, tá ok? Na 65, represente um circuito elétrico contendo uma bateria, duas lâmpadas conectada em série. Aí a gente fez aqui, ó, a lâmpada, está aqui, ó, ligada em série, né? Lâmpada 1, lâmpada 2, conectada à bateria.
vocês vão fazer esse mesmo circuitozinho aí no caderno de vocês, aí para vocês estudarem, tá ok? Na questão 66, né? Eu coloquei para a gente, ó, 2 resistores, um de resistência elétrica R1, 3 e outro de resistência elétrica R2, 6. Estão ligados conforme indica o sistema a seguir, né? Aí está aqui o sistema, né? Considere o voltímetro ideal, ou seja, não vai ter dissipação nenhuma. Então, determine, aí como eu falei para vocês, ó, a intensidade da corrente elétrica que percorre os resistores. Então, vocês têm aqui os 2 resistores, né? Faz logo essa soma aqui, né? Que dá o quê? 6 e 3, 9, né? Aí, ó, 18 por 9, né? Aí a gente já vai ter o resultado. Então, vamos lá. A letra A, né? Eu já sei que o U é 18. O R, acabei de fazer lá, dá 9, né? Que é 3 e 6, 9. Então, quem é meu I? 18 por 9, que dá 2 amperes. Tá ok? Letra B, o que é que ele pede na letra B? A leitura do voltímetro. Ora, onde é que está ligado o voltímetro? O voltímetro está ligado no R2. Qual o valor de R2? 6. Eu não já tenho I? Então, se eu já tenho I, que é 2, então quem é meu U? 6 vezes 2, 12 volts. Então, se aqui é colocado 12 volts e o total é 18, então quantos volts é colocado aqui no R1? Ó, já sabe, né? 18 menos 12, vai dar o quê? Vai dar 6, não é isso, minha gente? Agora a letra C, volta de novo àquela história que eu falei que não vamos intensificar na terceira semana, que é o conceito de potência elétrica dissipada pelo resistor R1. Então, P é P é igual a R I ao quadrado. Eu poderia usar U? Poderia, porque eu já sei o U total, né? Poderia usar o U sem problema, mas vamos usar aqui o I, só para ajudar aqui no que a gente já tem feito aqui anteriormente. Então, quanto é o resistência equivalente? 9. Quanto é o I? 2, né? Eu encontrei 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 9, 36. Então, até a próxima semana, não é isso? E aí a gente vai ter aí uma semana para vocês estudarem, fazer essas atividades. Já se encontra uma questão proposta para vocês dessa semana lá no Google Sala de Aula. E aí, como eu disse, fique em casa. Ok, pessoal?